Jó 1, versículos de 1 a 5. Pai Santo, nós estamos aqui na Tua presença e pedimos a Tua ajuda, o Teu Espírito Santo, primeiramente para dentro de nós abrir os nossos ouvidos, trazer a nossa atenção e dar entendimento para que nós possamos ouvir a Tua Santa Palavra, tirando proveito que seja prático para as nossas vidas. Amém. Queremos orar, te agradecer em nome de Jesus. Amém. Então Jó começa assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém? Amém. Para falarmos de Jó, nós temos que falar sobre integridade. E aqui, logo o comecinho do livro já traz essa descrição de quem era Jó. E ele fala que era um homem sincero, um homem reto e temente a Deus, e que desviava-se do mal. E eu vejo que aqui é um grande exemplo para nós, é um gabarito, quando a gente olha para Jó, vendo no contexto de alguém que, primeiramente, ele não conhecia a Deus com todas as ferramentas que nós temos hoje à nossa disposição. Inclusive no versículo 42 vai estar escrito que ele o conhecia de ouvir falar. Quando ele passa a ter as experiências com Deus, de repente é como se os olhos dele, que já eram voltados para Deus, mas muitas coisas ele não entendia. E à medida que ele vai arguindo, que ele vai conversando, Deus vai falando, usa aqueles amigos, alguns diriam amigos entre aspas, mas Deus usa as pessoas às vezes para nos confrontar. E ali, nesse livro tão vasto, nós vemos os diálogos sempre falando sobre a grandeza de Deus, sobre o poder de Deus, sobre a sua magnitude, sobre o tão grande que Deus é, poderoso. E importante nós entendermos que Jó era um homem rico. Classificaríamos hoje talvez entre os milionários, bilionários. Não, o senhor. Mais forte. Sério. E nesse contexto de uma pessoa que a gente poderia dizer que era
era abençoado, né? Em termos de coisas materiais. Não só materiais, mas por ter tantos filhos e filhas. São 7 filhos, 7 varões e 3 mulheres. E nós vemos que, pelo menos, dá para entender que eles eram obedientes aos seus pais, né? Jó se coloca aqui, a palavra indica ele como sendo um líder na sua casa. E quando nós falamos sobre integridade, aí fica uma voz que também acaba sendo uma pergunta para nós, porque nós temos que ver quais são os padrões. Aqui nós vemos um padrão de integridade, aonde ele se ajusta àquilo que dentro do entendimento dele era agradável a Deus. Então nós vemos um homem que primeiramente o seu coração estava em agradar a Deus. O temor de Deus estava sobre ele. E nós vemos isso de uma maneira muito forte, porque alguém pode até dizer que ele era uma pessoa religiosa, mas não parece que era exatamente aí. O temor do Senhor o colocava nessa posição de querer fazer o seu melhor. Ele entendia que os seus filhos precisavam também entender tudo isso, e ele era transparente da forma como ele cria. Isso é um desafio para todos nós que somos pais. Às vezes, difícil quando nós já nos convertemos e os filhos já cresceram. Muitos de nós tentamos ser como Jó, fazendo o nosso melhor, levando os filhos para a igreja, acordando cedo, preparando eles, colocando lá o ensino no lar. Na minha casa, Sheila fez a maior parte dessa função, eu viajando muito, trabalho muito puxado. Eu reconheço que eu tive falhas nesta parte. Se eu pudesse voltar o tempo, eu estaria muito mais presente com meus filhos ali, ensinando sobre a palavra de Deus. E a pessoa íntegra, ela tem que alinhar aquilo que é dito com aquilo que é praticado. Aí é que está. Fora disso não existe a integridade. E esse é o grande desafio da vida cristã. Porque muitas vezes nós vamos para a igreja cada domingo e lemos e vemos vídeos, às vezes nos emocionamos por tantas coisas, ouvimos verdades da palavra de Deus que elas nos encantam, mas somos tão traídos no dia a dia com as nossas atitudes e parece que acaba tendo uma falta de ritmo entre aquilo que nós falamos e o que fazemos. Então é muito importante nós olharmos o exemplo de Jó. A Bíblia, nós vemos aqui que ele tendo tantas coisas para administrar, porque, gente, olha o que aqui está relatado. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi. Gente, 500 juntas de boi são 500 pares de bois prontos para poder trabalhar, o que dá para entender que ele tinha também agricultura, que usava isso. Então, esse homem, ele tinha um império para poder tomar conta. Então, por mais que hoje em dia nós possamos ter tantas tarefas, tantas obrigações, tantas horas de trabalho, tantos empregados para poder cuidar na empresa,
não é desculpa para nós não fazermos a nossa parte, sendo retos, buscando o Senhor, agradar o Senhor em tudo, ensinando aos nossos filhos, tendo essa coerência de realmente colocar em prática a palavra de Deus. Sermos íntegro também é nós sermos completamente comprometidos. Isso às vezes é uma dificuldade hoje em dia. Aliás, me parece que compromisso é a última palavra que hoje em dia alguém quer. Tudo que se pode fazer, ok, não, eu participo, mas sem compromisso. E às vezes nos esquecemos que, por exemplo, uma reunião como essa que temos aqui hoje, houve um comprometimento de todos os que vieram. Se cada um se excluísse, nós simplesmente não teríamos a reunião. É um método de Sócrates, que é esse que você multiplica. Quando você diz assim, não, mas é só eu que não vou. E o outro diz, mas é só eu que não vou. E o outro diz, é só eu que não vou. Né? Eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho muito gado, né? Eu tenho terra para arar. Eu tenho que cuidar das minhas coisas. E me parece que quando o nosso coração está realmente alinhado com Deus, a gente deixa tudo. E a gente vai para a presença do Senhor, porque é o que realmente move a pessoa que ela conhece a Deus, que ela quer buscar a Deus, é estar na presença dele e agradar a Deus em tudo. Colossenses 23, 24 diz assim: e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebemos do Senhor o galardão, porque é Cristo o Senhor a quem servir. Aleluia. Eu vejo que Jó sabia a quem que ele estava servindo. Eu não creio que ele fazia nada disso para agradar o filho, ou a esposa, ou a filha. Ele fazia para agradar o Senhor. E o temor do Senhor sobre ele fazia com que ele fizesse aqueles sacrifícios dentro do que ele entendia. Ele entendia que alguém da sua família, os seus filhos, poderiam pecar no seu coração. Ele sabia da natureza humana, da natureza dele, natureza da nossa carne, que nós caímos nesse processo, mesmo buscando a Deus de todo o coração. E aqui está o mais bonito, que é o arrependimento. Todas essas formas que são feitas aqui de holocausto é uma maneira de reconhecer que houve algo, mas pode ser remediado. E nós sabemos hoje muito claramente que nós podemos remediar aquilo que nos afasta de Deus, que é o pecado, através do sangue derramado de Jesus, do perdão que é renovado todos os dias que nós temos esse acesso. Nós então não precisamos mais fazer esses sacrifícios como ele fazia aqui, de matar um animal puro, e ele fazia isso por cada filho. Eu gosto de ver também o método, a metodologia, embora eu não sou tão assim, mas eu vejo que é importante nós termos métodos. Então ele, como tendo 7 varões, ele separa um varão para cada dia da semana. E já pensou? É como nós dissermos assim: vamos fazer o seguinte, vamos agora aqui nos juntar e vamos criar uma igreja. Vamos formar uma igreja nova. E a nossa igreja será, eu vou dar um nome para essa igreja, nossa igreja será 7 dias.
7 dias da semana. É 7, ou talvez 7 forever. 7 para sempre. Ou, nossa igreja, o nome vai ser o seguinte: todos os dias. Todos os dias na presença do Senhor. E aqui eles se reuniam, todos os dias ele se reunia com um dos filhos fazia um jantar, uma festa, e chamava as irmãzinhas, as 3 irmãs, para participar dessa festa. E assim devem ser nossas reuniões. Nossas reuniões devem ser uma festa. Amém. Nós devemos, quando nos reunir, celebrar, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. A presença é muito importante, a nossa presença em qualquer das reuniões. Sim. Sem a nossa presença não existe Não tem reunião. O método é muito importante, nós participarmos do método de comparecer e servir. A mim, como tendo esta responsabilidade de trazer a palavra, isso me traz um compromisso, que se eu não tiver o compromisso, eu não tenho como fazer. Uma vez tendo um compromisso, eu sou obrigado a buscar do Senhor uma palavra. Eu sou obrigado a ser abençoado antes de abençoar vocês. Amém. E Deus é assim. Ele muitas vezes nos obriga. Não é sempre que eu estou com vontade. Porque quando você faz o compromisso, você não vai porque você está com vontade. Você vai porque você é uma pessoa íntegra. Enganoso é o E coração do como homem. está escrito em Mateus 5,3, seja o seu sim, sim. Seja o seu não, não. A pessoa que é íntegra, ela não fica inventando desculpas, gente. Sim. Sim, sim. Não. Ok, combinei, vou preparar a palavra, Mas já passou tantas vezes pela minha cabeça de olha, não, hoje tem isso, tem aquilo. Sabe, por uma questão. Mas o compromisso com Deus, e quando a gente honra a Deus, Ele reverte todo aquele sentimentozinho que a gente pode ter, que eu diria talvez da própria natureza nossa. A natureza, ela não nos... eu não sei, eu não acordo com o meu corpo todo querendo já bater palma, louvar, cantar hino. Não é assim que acontece comigo. Às vezes acontece, eu estou no carro e Sheila sabe. Eu estou no carro, daqui a pouco eu... Ô, glória! Me assusta, às vezes até no trabalho. Jesus. Veio de Deus uma coisa dentro de mim, eu boto para fora. Amém. Mas não é toda hora que isso acontece. Então, aqui, o ensino não é nós buscarmos agradar a Deus só quando nós estamos com vontade, só quando eu estou afim, só se eu sentir. Não! Busque a Deus e você vai sentir que Deus aceita o seu sacrifício. Amém. Há uma diferença quando nós temos compromisso com Deus e nós honramos. E o método é muito bom. Graças a Deus que existe a igreja para todo domingo estar indo lá. Amém. Graças a Deus existem as reuniões aqui para poder estar indo. Melhor ainda quando nós fazemos um compromisso com Deus, com nós mesmos, de estabelecermos certo horário ou certos dias para ler a palavra, para orar. Glória a Deus por esse grupo nosso que Deus fez assim reanimar de repente no momento mais difícil da humanidade, né, que nós passamos, e brotou essa questão da necessidade tão grande de oração. Eu já comentei essa semana com alguém, eu disse, olha, todos os dias tem alguém que ora no nosso grupo. Sim. É o compromisso, né? É o Do compromisso. intercessor, isso é um compromisso. Igual Jó.
Todos os dias no nosso grupo tem alguém que ora, alguém que nos conecta com Deus. E ainda falei com uma pessoa, nós temos não só isso, que são os filhos que fazem os banquetes e ali há aquele culto, mas tem também o Jó, que é representado pela Jerusa, Sim. que ora pelos que vão Sim, ora. orar. Uma bênção. Temos uma que ora por todos 7 dias da semana. Uma bênção. Senhor, recompense. É a igreja todos os dias. Porque a igreja não é só quando nós estamos lá na Kendall. Isso aqui, a nossa comunhão através, tá certo? Dos grupos. Isso é a igreja de Deus. O grupo de oração é a igreja diária, né? É a igreja todos os dias. 7 dias. Você sabe que o 7-Eleven, ele abriu porque abria de 7 até 11, né? Mas depois eles mudaram e virou 7-24, porque ele fica aberto direto, nunca fecha. Então, essa é a coisa que chama realmente bastante atenção e para nos animarmos, porque às vezes nós nem percebemos, nós não percebemos coisas erradas que estamos fazendo, e a palavra ela traz isso, né? Traz esse confronto, nos desafia e também nos traz coisas certas, coisas boas para nós reconhecermos que às vezes também não percebemos. Então, é bom demais, gente, nós buscarmos sermos pessoas íntegras, retas, comprometida com Deus, comprometida com a obra do Amém. Senhor. Amém. Amém? Salmo 18, 25. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Glórias ao nome do Senhor. Deus se mostra como uma recíproca quando nós assim o somos com Ele. Se nós somos íntegros com Deus, Deus mostra que Ele é íntegro. Não é que Deus se torna íntegro, Deus é íntegro sempre, só que Ele se mostra para a pessoa que está íntegra. Sim. Aí que está a diferença. É um encontro pessoal de Deus conosco. Provérbios 28, 18. Quem anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. André nos trouxe o Salmo 37 essa semana. Salmo 37, 37. Nota o homem íntegro, considera-o a pessoa justa, porque há para o homem de paz um porvir feliz. Amém. E a pessoa íntegra é aquela que ela faz para Deus, ela faz na presença de Deus. Ela não precisa que alguém veja o que ela está fazendo de correto perante Deus para agradar de Deus. Embora pode alguém ver, mas ver vai ser uma consequência. O mais difícil, muitas vezes, é sermos íntegros quando estamos sós. Porque muitas pessoas se mostram íntegras. Inclusive, sabemos que os políticos gostam muito de demonstrar que são íntegros. Também muitos líderes religiosos gostam muito de mostrar que eles são íntegros. Mas para Deus o que vale é no dia a dia. É a portas fechadas. É quando não tem nem câmara
vendo. E Jó, Satanás, quando falou com Deus, ele jogou que Jó tinha muito dinheiro. Então ele falou, também ele tem tudo. Então Você sabia deu que tudo para ele falou. ele fazia tudo aquilo, mas por temor a Deus, assim, se algum meu filho Exatamente. pecou, eu já vou fazer o... Exatamente. Então Deus não joga pra perder, ele sabia que estava confiando. Isso mesmo. Mas nós sabemos que precisamos demais do Senhor para poder termos esses atributos. Mas é bom saber que se a gente pede ao Senhor, Ele nos dá. Amém. E Davi sabia disso. Davi sabia que ele às vezes pisava na casca da banana, né? E às vezes pisava... Atravessava a rua para pisar do outro lado. às vezes o negócio era feio. O negócio era feio. Então, qual é a oração de Davi? E é o encerramento deste momento nosso. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Vamos repetir? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Em nome de Jesus. Amém.